Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, adorando a Ele, consagrando o dia a Ele, nos rendendo a Ele. Hoje nós vamos juntos receber uma palavra do Pai que está aqui em Efésios capítulo 6, amém? Efésios capítulo 6, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessa, para que vivais bem e tenhais vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto a vós, outros escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que vos fizer. E vós, senhores, de igual modo procedei para com os vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu, e não faz diferença entre pessoas. Amém? Nós vamos ver que esse capítulo, ele é muito conhecido pela armadura de Deus, né? Quando você vai ler aí do verso 10, né, até o verso 16, vai estar te direcionando a respeito da armadura de Deus, tá? E há uma instrução aqui também, né, para que a gente possa orar no Espírito em todas as circunstâncias. Né, tendo a mente de Cristo, vigiando os pensamentos e perseverando na oração, tá? Nós vamos ter essa direção todinha em Efésios 6. Mas aqui no início, né, do verso 1 até o verso 9, amém? Fala a respeito de pais e filhos. E aqui se insere um princípio fundamental na vida de um cristão, que é o princípio da honra. Amados, o princípio da honra. Nós precisamos aprender a honrar os nossos pais, e nós precisamos também, como pais, honrar os filhos. Né? Honrar os filhos. E como que eu honro os filhos? É difícil para nós entender isso. Né? A gente toma essa palavra, honrar os pais, né? Honrar o pai, honrar a mãe. Às vezes a gente até ameaça os nossos filhos, né? Físicos mesmo, filhos gerados de ventre. Nós pegamos essa palavra e às vezes nós chegamos aos nossos filhos e dizemos: honrai o pai e a mãe, porque isso é um mandamento de Deus. Né? E aqui em Efésios está nos ensinando que além de ser um mandamento, né, de Deus, uma lei que Deus estabeleceu lá no princípio, também é uma promessa, né? Aqui é uma promessa, juntamente com o mandamento, há uma promessa. Por quê? Porque Deus, ele fala, né? Honra teu pai e tua mãe, aí vem na frente, para que os teus dias sejam longos aqui na terra. Então, ele está te prometendo, há uma promessa aqui, quando você vive o princípio da honra com os teus pais, há uma promessa de Deus, os seus dias serão longos aqui na terra. Só que mais do que tudo isso, né, ele está dizendo aqui para nós no verso 4, para que a gente não provoque como pai a ira dos nossos filhos. Às vezes, amados, nós somos pais, e eu não digo só pais de físicos, né, de carne ou por adoção. Eu não digo só assim, eu digo pais também espirituais, líderes, né? Às vezes você é um líder no seu trabalho, às vezes você é um líder na igreja que você está, às vezes você não é um pastor, um apóstolo, um mestre, mas você é um líder, você é uma referência aí onde você está. E às vezes nós provocamos a ira
daqueles que nós estamos liderando, né? Nós provocamos a ira porque nós queremos estabelecer a nossa vontade, nós queremos que as coisas sejam da nossa forma, do nosso jeito, talvez por conta de uma criação que eu tive, a forma que me ensinaram a fazer as coisas, eu acredito que daquela forma é o certo, e eu levo isso para onde eu estou liderando, e eu cobro isso das pessoas. Eu não entendo, eu não compreendo que as pessoas, elas têm os modos delas também de pensar, de agir, e que no final, às vezes, o resultado será até o mesmo, mas eu não tenho essa visão, e eu quero que seja do meu jeito, e isso acaba atrapalhando uma boa convivência entre líderes e liderados. É aonde começa ali uma provocação, né? E às vezes eu provoco uma ira naqueles que estão sendo liderados por mim. Nós precisamos, aqui quando Deus está dizendo, né, por meio da sua palavra, educai de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Eu preciso ensinar e direcionar as pessoas de acordo com o conselho de Deus. Eu preciso parar antes de direcionar essas pessoas e dizer como o Senhor falaria com essas pessoas. Falaria com amor, com zelo, com cuidado, ou falaria com arrogância, com prepotência, com ar de que eu sou Deus e você tem que me submeter, né? Como Deus ele falaria com essas pessoas? Como Deus aconselharia? Qual o conselho de Deus segundo a sua palavra? Como se dará esse conselho? Porque talvez esse conselho seja duro mesmo, né? O Senhor ele é amor, Deus ele é amor, mas ele é justiça e ele também tem a sua lei já estabelecida, então ele não volta com a sua palavra. Então às vezes realmente aquilo que você vai falar é duro, ele é difícil de se falar, é difícil de você anunciar essa palavra que Deus ele já estabeleceu, que ele já deu. Mas como eu vou falar? Eu vou falar com arrogância, eu vou falar com prepotência, porque Deus está me usando, porque Deus está me levantando, ou eu vou falar com amor, com zelo, com temor, aquilo que o Senhor está direcionando. Então é dessa forma que o Senhor nos levanta como pais espirituais, como pais na nossa casa, com os nossos filhos, como pais lá no nosso trabalho, né? Como pais dentro de uma faculdade, de uma universidade, de uma escola. Então nós precisamos ter cuidado, tá, amados? Nós precisamos ter cuidado. Aquele que honra os seus líderes, né? Que honra os teus pais, que honra aqueles que o Senhor levantou para ensinar, para direcionar e para educar, ele vai ter as promessas de Deus sobre ele, porque existe um princípio, que é o princípio da honra, que esse Deus ele já estabeleceu esse princípio. E ainda que essa pessoa ela seja até um ímpio, um homem e uma mulher que não se converteu ao cristianismo, que não se arrependeu ainda dos seus pecados, não mudou sua vida, não mudou seu estilo de vida, mas ela aplica esse princípio, às vezes consciente ou às vezes até inconscientemente, ela aplica esse princípio, contra esse princípio não tem como se mudar, né? Essa pessoa ela tem esse princípio de honra, então naturalmente ela vai colher as promessas, porque Deus já instituiu, Deus já estabeleceu. Às vezes nós achamos, amados, que os princípios que Deus ele estabeleceu na terra, ele é só para os justos, né? Só para aqueles que conheceram a Cristo, reconheceram. Não, isso é salvação, tá, amados? Isso é salvação. Salvação. A salvação é para aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? Isso é salvação. Agora, tem princípios que Deus estabeleceu lá na fundação do mundo, quando ele criou todas as coisas, que tem pessoas que são ímpias e que aplicam esses princípios e acabam colhendo das promessas de Deus. Às vezes é difícil para nós porque nos foi ensinado algo errôneo a respeito disso, né? Onde nós confundimos as coisas, nós pegamos a salvação misturada com os princípios e botamos no liquidificador, chacoalhamos e entregamos para as pessoas. E falta um pouco de conhecimento sobre aquilo que as Escrituras nos revela
do que Deus já estabeleceu. E aí nós precisamos ser curiosos, né? Precisamos ter fome, ter sede para poder entrar, mergulhar mais nas Escrituras, para receber dessa revelação, desse conhecimento daquilo que a palavra de Deus fala a respeito do princípio que Deus já estabeleceu. Então é por isso que às vezes você não entende, né? Por que tem ímpios que prosperam tanto? Por que tem ímpios que têm um crescimento tão grande, tão violento? Alguns ímpios, amados, têm porque eles têm um caráter diferenciado. Porque eles têm um caráter diferenciado e porque eles aplicam princípios. Princípios que para eles são irrevogáveis. Princípios que para eles não vão trocar por nada. Ele se mantém firme nesse posicionamento de princípio, mesmo sendo um ímpio. E isso acaba trazendo sobre ele a consequência de receber uma promessa que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. É difícil para nós entender isso, mas essa é a verdade, tá? Amados, essa é a verdade. E nós, como cristãos, às vezes nós erramos muito porque nós esquecemos dos princípios que Deus já estabeleceu na fundação do mundo. E nós não aplicamos princípios. Nós, às vezes, somos convertidos, sim, recebemos Jesus na nossa vida, mas não aplicamos princípios. Não sabemos o que é honrar. Não honramos a vida das pessoas. Temos mais facilidade de apontar e crucificar essas pessoas do que honrá-las, entende? E por isso, às vezes, nós perdemos, né, as promessas de Deus. Às vezes nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nos dar assim, gratuitamente, sem cobrança nenhuma, porque nós não aplicamos princípios, tá? Porque não aplicamos princípios, porque mais apunhalamos as pessoas com palavras do que aplicamos a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Então hoje o Senhor, Ele quer nos mostrar, que existe caminhos que nós precisamos percorrer, tá? Existe caminho que nós devemos... Se você for ver um enunciado, tá? Do capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver, tá? Do capítulo 6, você vai ver que o título dessa mensagem é Caminhando como Pais e Filhos. Então, existe um caminho para você caminhar, como pai e como filho. E você pode mergulhar aqui nesse capítulo todo. Existe um caminho nesse mesmo capítulo que é caminhando como servos, tá? Título aqui que tá escrito. Então nós precisamos aprender que a vida é uma caminhada. O caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. Mas a nossa vida é feita de caminhadas. E o Senhor nos instrui a caminhar. Então aqui está te ensinando a caminhar como pai e como filho, exercendo o princípio da honra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor amado, querido, pela tua mensagem, pela tua palavra, pela tua direção, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela penetra como uma faca de 2 gumes. Pai, nós sabemos que tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê, Pai. Todas as coisas estão em ti e é para ti, ó Pai. Nós nos colocamos, ó Deus, nessa manhã diante do Senhor, te pedindo, Abba, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ensina, Senhor, a liderar, nos ensina a ser liderados, ó Pai. Pai, nós queremos tomar, ó Deus, o modelo de Cristo e sermos humildes e obedientes, ó Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, nessa manhã render o nosso coração ao Senhor, Pai, e te pedir direção, instrução, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser zelosos, a ser cuidadosos com a tua palavra, Senhor, com a tua verdade. Pai, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Esvazia-nos de nós mesmos, dos nossos títulos, do nosso eu, Pai. Faz de nós, Senhor, filhos e filhas dependentes do Senhor, Pai.
dependentes da sua palavra, Senhor, obedientes à sua palavra, Senhor. Nos instrui, nos direcione durante toda essa semana, Senhor, que o Senhor venha falar no mais profundo do nosso coração, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, ó Deus. Nós entregamos a Ti a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, e pedimos a Tua intervenção, a Tua instrução, a Tua direção, Pai. Manifesta o Teu reino, manifesta, Senhor, o Teu reino, traz do Teu governo sobre essas vidas, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai, eu peço ao Senhor a cada um deles, ó Deus. Nós entregamos tudo ao Senhor e Te damos honra, glória e graças, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, que o seu dia seja abençoado, debaixo da graça, da presença do Espírito Santo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir essa oração. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa os sininhos das notificações para você estar recebendo aí as orações, as lives. Hoje é segunda-feira, nós temos live de ensinamento às 8 horas da noite. Eu vou trazer para vocês aqui uma mensagem que o Senhor me entregou essa semana. Quero trazer para vocês. Amém? Essa mensagem. E eu espero vocês aqui hoje mais tarde, às 8 horas da noite. Que Deus os abençoe e até lá.